E aí, minha gente, beleza? Desculpem o atraso, era para ter entrado às 8 da manhã, estou entrando aqui às 12h10, né? Troquei a hora do sono pela hora da fome. Mas eu não queria deixar de conversar com vocês aqui hoje. Hoje eu tive um momento muito especial na minha vida, porque no horário da minha live, no horário que seria a minha live para conversar com vocês, eu estava conversando com o meu mentor. Então, isso foi muito bacana e uma oportunidade que eu não podia deixar não de conversar com vocês. Estou aqui para a gente conversar sobre produção cultural. Esse é o projeto Produção Profissa, que normalmente acontece todos os dias às 8 horas da manhã. E eu converso com vocês sempre sobre produção cultural, sobre montagem de eventos culturais, porque é isso que eu faço da vida. E amigo Marcos entrando. Oba! É isso aí, domingão a galera acessa. Aí é o seguinte, sempre trago perguntinhas que me fazem. Perguntinha do dia de hoje dá para viver de produção cultural? Dá para pagar as contas da vida com produção cultural? E eu tinha uma forma bem fácil de responder se dá para viver de produção cultural ou não. Mas eu vou preferir responder de forma mais profunda, tá? Eu vou dar um spoiler da resposta. A resposta é sim, dá para viver de produção cultural. E eu digo isso porque agora vem as coisas mais profundas, tá? Seguinte, por que eu acho que dá para viver de produção cultural? Primeiro de tudo, o que é viver de produção cultural? O que é viver de produção cultural? O que significa viver de produção cultural? Por que eu digo eu vivo de produção cultural? Porque há 22 anos eu pago todas as contas da minha casa com a grana que eu recebo porque eu sou produtora cultural, porque eu faço eventos culturais. Eu não tenho outra fonte de renda, gente. Eu não tenho outra fonte de renda. Há 22 anos eu só ganho dinheiro com isso. Não tenho nenhuma outra coisa que eu saiba fazer, que eu esteja fazendo, não tem. Eu só sei fazer isso e eu só faço isso e há 22 anos eu só faço isso, certo? Todos os boletos da minha vida, tudo que eu compro, tudo que eu como, eu pago com o dinheiro que eu ganho em produção cultural, certo? Então, para mim, isso é viver de produção cultural. É você conseguir pagar as suas despesas do mês com dinheiro que você ganha fazendo a produção de eventos culturais, a produção de espetáculos culturais. Beleza? Então, estamos afinados com relação a esse conceito, certo? Viver de produção cultural é pagar todos os boletos com dinheiro de produção cultural, tá? Então, por que eu digo a vocês que é possível viver? Primeira coisa que eu quero dizer a vocês, a produção cultural é um trabalho, é de fato um trabalho. Ela é uma profissão, certo? E é uma profissão muito próspera, tá, gente? A gente tem produtores pequenininhos e a gente tem produtores enormes e tem produtores que você conhece, certo? Tem produtores que você já viu o trabalho, né? Você vê esses grandes nomes, Anitta, Chico Buarque, todas essas pessoas têm por trás deles um produtor cultural. Tem uma pessoa que faz a produção cultural. Marcos está falando com a gente, está dizendo assim, investir numa carreira ligada à cultura vai melhorar quando esse fascismo passar. Então, aí é um outro episódio, um outro capítulo para a gente falar só disso, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Marcos. Há 22 anos eu vivo de produção cultural, então eu já vi vários governos passando, eu já vi várias situações tensas, eu já vivi muita coisa louca, eu já vivi boas fases, assim, fases lindas, lindas, assim, de você ter realmente um governo que é engajado na cultura e tal. Mas a cultura, a arte, a música, a dança, o teatro, o circo é essencial para a vida da gente. Essencial, sabe uma coisa essencial? Por exemplo,
tenta pensar a sua vida sem música. Sem nenhuma música, sem nenhuma trilha sonora, tá? Então, a partir de agora, a novela que você assiste é sem a trilha sonora. Enfim, tudo da sua vida não toca mais musiquinha. Imagine que vida estranha, chata e difícil. Então, precisamos de arte, de cultura, para tudo, certo? Então, sempre vai ter, sempre vai ter. E por isso que entra governo, sai governo, enfim, coisas acontecem e a gente entende que em muitos governos, em muitas formas de governar, existe mais apoio à cultura, existe menos apoio à cultura e existe até desmonte da cultura. Eu já experienciei muitas vezes isso, essa coisa louca, mas é o seguinte, você faz o que você tem que fazer. Você foca no que você tem controle. Eu tenho controle sobre o quê? Eu tenho controle sobre a qualidade do meu trabalho. Eu tenho controle sobre quais são os projetos que eu escrevo, o que eu quero realizar, que tipo de transformação eu quero promover no público que está me assistindo. Sobre isso eu tenho controle. Quando eu escrevo, por exemplo, um projeto no edital, eu tenho controle sobre o que eu vou colocar ali e eu tenho que cumprir tudo que o edital está pedindo. Isso é o que eu tenho controle. Quem vai ler o edital, eu não sei se brigou com a mulher naquele dia, eu não sei se bateu com o carro, eu não sei o que foi que aconteceu na vida dele, eu não sei se ele está de bom humor, de mau humor, eu não sei como está a vida dele, se o filho dele está doente. Então, a partir do momento que eu entrego o edital, entrego o projeto, acabou, eu não tenho mais controle. Então, se eu não tenho mais controle, não vale a pena esquentar a cabeça com isso. Não vale a pena esquentar a cabeça com isso. Gente, esqueci de dizer uma coisa para vocês que estão aqui. Se vocês quiserem conversar comigo agora, se vocês quiserem que eu faça uma consultoria com vocês, que eu resolva o problema da vida de vocês aqui com relação à produção cultural e viver de produção cultural, é só me mandar uma solicitação aqui e informar nos comentários. Eu quero conversar, certo? Se vocês já informar nos comentários, eu consigo te chamar, beleza? É porque tem uma solicitação aqui, eu não sei se foi às vezes a pessoa bate sem querer, mas eu tinha esquecido de dizer isso, tá? Esse encontro aqui do Profissão Profissa sempre é para conversar com vocês. Então, se vocês não estiverem tímidos e quiserem conversar comigo, eu chamo vocês aqui, vocês entram para eu bater um papo com vocês e a gente fazer uma consultoria gratuita aqui na hora, tá bom? Então, querendo participar, me chama aqui, me avisa nos comentários que eu vejo e te chamo para a gente conversar, tá? Então, voltando, né, depois da polêmica, do polêmico questionamento de Marcos aqui, que acho um questionamento muito oportuno, né? Mas aí aproveito para lembrar para vocês que a gente tem que resistir, certo? E a gente vai resistir, a gente está resistindo, e a gente está resistindo porque a gente é essencial. Cultura é essencial, certo? Nós somos essenciais para que o ser humano viva em paz, beleza? Voltando, vamos lá. Já me perdi todinha, minha gente. Eu sei que eu estava falando por que a produção cultural, por que é viável. Sim, primeiro por isso, porque cultura é essencial, né? Porque cultura é um trabalho, né? Era o que eu estava falando para vocês, que até falei de pessoas mais famosas e tal. E também porque, além da cultura ser um trabalho, certo? Além de produção cultural, que a gente está falando especificamente da produção cultural, da pessoa que bota a mão na massa, a pessoa que cria e inventa os projetos e tal, e faz com que eles aconteçam, né? Esse tipo de trabalho pode sim te garantir uma renda que pague todas as suas contas do mês. Sim, ele pode. Ele é rentável nesse nível. E aí vai depender muito de como você se comporta. Vai depender muito do que você faz para que isso aconteça. Eu posso te ajudar sim nessa caminhada, tá? Eu tô com vocês nisso e eu posso ajudar. Como eu falei para vocês, todos os dias às 8 horas da manhã, eu tô aqui justamente para te ajudar nessas questões. Eu tô aqui justamente para a gente
juntos encontrar os caminhos para vocês, tá? O caminho justamente de conseguir transformar a produção cultural em uma coisa profissional para você, tá certo? Então, a produção cultural, é possível viver de produção cultural, por quê? Porque isso é um trabalho, é possível viver de produção... É possível viver de produção cultural, porque isso é um trabalho rentável, né? Um trabalho que lhe sustenta, tá certo? Então, Arnaldo tá me dizendo que me viu na live com o Érico hoje de manhã. Então, né? É muito bom a gente ter um mentor, é muito bom a gente ter alguém que orienta a gente, né? E eu tô aqui para isso, inclusive, para mentorar e para ajudar você nessa caminhada de produtor cultural, tá certo? Eu queria te dar um exemplo de como se vive de produção cultural. Na minha ótica, assim, na minha visão, e aí eu vou falar bem da minha vida e de como é que eu sobrevivo disso há tanto tempo, enfim. Eu comecei a minha carreira há 22 anos atrás, né? E eu comecei como produtora de artista. Então tinha um grupo e eu era a produtora desse grupo. Eu acompanhava ele nas viagens, eu montava os espetáculos, eu vendia os shows, enfim, eu dedicava a minha vida exclusivamente, minha vida profissional, exclusivamente para esse grupo. E eu vivi 3 anos nesse grupo que foi o Balé Popular do Recife. Depois eu saí desse grupo e entrei em outro grupo, que é o Quinteto Violado, e passei mais 8 anos fazendo a mesma coisa que eu fazia no Balé Popular do Recife. Só que no Quinteto Violado tinha, além de ter as apresentações e tal, e tudo que eu fazia igual no balé, tinha também a Fundação Quinteto Violado. Na Fundação Quinteto Violado, a gente fazia projetos que a missão da fundação era valorizar o homem através da arte. Então, a gente criava projetos socioculturais. E foi aí que eu comecei a me dedicar a fazer projetos e entender que se a gente tem uma grande ideia, a gente pode transformar essa grande ideia num projeto, a gente pode entregar esse projeto para alguém ou uma instituição, enfim, alguém apoiar ou colocar no edital, que isso vai virar realidade. E quando isso virar realidade, nesse projeto tem o meu pagamento, né? Em muitos momentos, só o fato de elaborar o projeto também tem o meu pagamento. Eu também sou paga para elaborar o projeto, certo? Então, quando eu comecei com os projetos da Fundação Quinteto Violado, enxerguei isso. Aí eu passei 8 anos no Quinteto Violado, exclusivamente do Quinteto Violado, e depois eu conversei com os meninos e disse, gente, eu tô querendo fazer outros projetos, com outros grupos, com outras linguagens também. Então quero dar um voo mais alto aí. E aí eu deixei a exclusividade do Quinteto Violado, continuei trabalhando com eles, mas eu não era mais exclusiva deles. E aí eu entendi que eu podia ser produtora de um artista, mas eu podia ser também a pessoa que escreve os projetos. Então é uma outra função do produtor cultural, é pegar as ideias e transformar num projeto. Isso também é a função do produtor cultural. E aí eu fui fazendo os meus projetos, fui realizando. O que foi acontecendo? As pessoas que viam o meu trabalho tinham também projetos, projetos já para executar, mas como elas não tinham vivência, não tinham experiência, ou às vezes não era o foco da vida delas, elas não sabiam, algumas pessoas não sabiam como executar esse projeto. Então, eu comecei a ser chamada para executar projetos que não eram meus. Olha que legal. Então, eu passei a entender que o produtor cultural, ele pode ser produtor de um artista, certo? Ele pode ser a pessoa que faz a produção de um artista. Ele pode ser a pessoa que pega a ideia e transforma num projeto, mas ele pode ser também a pessoa que participa de um projeto que já está acontecendo. Você pode ser também um produtor contratado por um projeto para fazer a produção. Ó que legal, né? Então, já tem mais essa outra função que você pode executar como produtor cultural. E aí, nessa minha caminhada e tal, o que foi que eu percebi? Eu percebi que
a maioria dos artistas, quando faziam uma apresentação e tal, e quando iam receber por essa apresentação, o caos se instalava. Por quê? Porque eles não tinham uma empresa organizada, sabe? Eles às vezes nem tinham formalização assim de empresa, então era sempre uma confusão. E o que eu percebi foi, eu tenho uma empresa de produção cultural, né? Eu tenho meu CNPJ, eu emito nota fiscal, e aí eu soube que eu poderia também representar artistas, certo? Aí, quando eu percebi isso, eu também passei a representar artistas. E o que significa representar artistas? Significa que você vai ser quem responde por ele burocraticamente, sabe? Quem assina o contrato, quem emite a nota fiscal, quem entrega as certidões negativas, quem entrega toda a documentação que estão pedindo para você. Então, e eu faço isso por muitos artistas. E é uma outra fonte de renda, porque quando eu emito uma nota fiscal para um artista, além do artista pagar pelo imposto da nota, claro, a gente tem que pagar pelo imposto da nota, o artista também paga pelo meu trabalho. E o meu trabalho é manter a empresa funcionando e na hora que precisar de uma nota ou de documentação, na mesma hora, tá tudo prontinho. Né? E isso dá trabalho, gente, isso é realmente um trabalho. E isso é um trabalho que os artistas não costumam dominar. Então eu percebi que eu poderia ser produtora de um artista, né, exclusivamente e tal, vender as coisas para ele e tal. Eu poderia ser a produtora que pega a ideia e transforma num projeto. Eu percebi que eu poderia ser a produtora que executa o projeto de uma outra pessoa, que não foi você que inventou. E eu percebi que eu poderia representar artistas, certo? Tudo isso, essas 4 coisas que eu falei, me trazem renda de forma diferente. E tem uma outra coisa também, que você pode ser o produtor que transforma a ideia num projeto, pega esse projeto, bota num edital e, enfim, aprova o edital e realiza o seu projeto que você imaginou, que você sonhou, e você recebe por isso, né? Então, foram 5 coisas que eu falei, né? Vou recapitular. Você pode ser o produtor do artista, que acompanha o artista. Pode ser o produtor que pensa no projeto e transforma ele num projeto. Você pode ser o produtor que é convidado para trabalhar no projeto dos outros. Você pode ser o produtor que representa os artistas. E você pode ser o produtor que escreve o projeto no edital, aprova e trabalha dessa forma. Então, esse foi o exemplo da minha vida. Isso foi o que eu aprendi ao longo da minha carreira, né? Eu hoje trabalho com música, dança, teatro e circo. Sendo música, pode ser popular ou erudita, eu trabalho com as duas, certo? E percebi ao longo da minha carreira que existia esse mercado aí. E o que eu identifiquei muito é que, como o trabalho da gente é sazonal, ele acontece mais num momento do que em outro, eu precisava diversificar, né? Então, eu hoje executo todas essas funções. Hoje, essa produtora que aqui está falando, eu trabalho em projetos de outras pessoas, eu escrevo os meus projetos em editais, eu hoje não escrevo mais projetos para outras pessoas que eu não tenho mais tempo, não consigo mais conciliar, né? Mas eu represento artistas, eu sou produtora da Orquestra de Câmara de Pernambuco e, enfim, a gente tem que ir fazendo tudo ao mesmo tempo, mas são coisas que uma coisa não atrapalha a outra, tá entendendo? Porque os projetos eles vão acontecendo, como você tem muita prática, você vai pegando muita prática, eles vão acontecendo, você tem coisas para fazer no dia e fica tudo de boa, fica tudo tranquilo, certo? E eu estou sempre oferecendo cursos aqui gratuitos, tem um aberto no link da bio, a jornada de montagem de eventos culturais. Você pode assistir os 3 episódios que já estão no ar e vão ficar no ar durante pouco tempo, então corre lá para se inscrever. Nesses cursos eu estou sempre orientando e mostrando um caminho
mais lógico, sabe? As informações de forma mais estruturada para você conseguir ser um produtor cultural e viver de produção cultural. Beleza? Então, dando um exemplo, eu dei um exemplo de como eu trabalhava com a produção no Balé Popular do Recife, por exemplo, no Quinteto Violado, né? Agora, dando um exemplo de como é que eu trabalho quando eu sou chamada em outros projetos, né? Eu tenho muitos amigos artistas e tal, e pessoas que acompanham o meu trabalho, que me chamam porque, por exemplo, eu fui convidada para trabalhar no Janeiro de Grandes Espetáculos. Eu trabalho nesse festival há 6 anos já. E por que ele me chamou? Ele me chamou porque ele viu o meu trabalho, ele já acompanhava o meu trabalho com o Quinteto Violado, né? Quando eu era produtora do Quinteto, ele já acompanhava o meu trabalho, admirava o meu trabalho, e na hora que ele entendeu que eu podia trabalhar no projeto dele, ele me chamou inicialmente para fazer a produção especificamente da parte de música do festival, que tinha uma parte itinerante de música. Então ele já tinha, aí veja como funciona. Ele já tinha feito o projeto, ele já tinha colocado esse projeto em editais, ele já tinha sido aprovado nos editais, tinha edital que ele tinha que inclusive captar recurso, que ele já tinha captado o recurso, e aí chegou num ponto que ele tem que montar a equipe dele para rodar. E aí ele me chamou. Nessa situação, ele me chamou para fazer a produção da música que ia ser itinerante no festival. Aí eu fiz. E quando eu fiz isso, eu recebi uma grana dele para poder gerenciar a produção, porque era viajando, né? Para poder ir gerenciando a produção. E quando terminou, eu prestei contas dessa grana para ele. E na minha cabeça, como é prestar contas? É dizer assim, você me deu tanto, eu gastei tanto, está aqui a documentação que comprova que eu gastei tanto com isso, com todas essas coisas. Fiz uma listinha, botei tudo direitinho, quanto eu tinha gastado com cada coisa. Botei todos os recibos atrás, nota fiscal e tal. E aí, no final de tudo, eu disse, olha, e sobrou tanto. E tá aqui o tanto que sobrou. Ponto. O fato de eu ter feito isso, nessa ocasião, fez com que ele chamasse a atenção dele para a minha organização, certo? Então, a partir daí, ele me chamou para fazer a gerência financeira do festival. E é isso que eu venho fazendo. A gerência financeira do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos. Durante o período do festival, o festival ele tem um período, ele acontece em janeiro sempre, né? Mas ele tem um período, a gente começa a trabalhar nele mais ou menos em outubro, então eu faço durante esse período até fevereiro. Acabou fevereiro, aí eu entrego tudo para ele, todas as contas e tal, e eu não sou mais do projeto. E aí a partir no próximo ano, eu começo de novo. Entendeu? E tem sido isso uma parceria linda, que a gente vai migrando os sentimentos de profissional para amigo, vai virando amigo de verdade. E o Janeiro de Grandes Espetáculos é uma grande família, a gente tem muitos gerentes, né? Então são todos produtores, é uma colônia de produtores, né? Muito legal lá, trabalhar lá, e a gente aprende todo dia, porque é um projeto muito ousado, né? E com muitas demandas. Então a gente aprende todo dia a gente está aprendendo coisa. É muito massa, certo? Esse é o exemplo de como trabalhar sendo chamado por outra pessoa, tá? Agora falando de meus próprios projetos, eu inscrevo eles em editais esses que são, às vezes são o que a gente chama de fundo de cultura, né? Que são um fundo, você inscreve o edital, e se você aprovar, você recebe a grana. E coloco também projetos, por exemplo, na Lei de Incentivo à Cultura Federal, que você coloca o projeto lá e tem que captar o recurso ainda para poder... Quando aprova na Lei Federal, na verdade, você tem uma autorização para falar com a empresa, né? Para você ir captar o recurso, e aí quando você fala com a empresa pode patrocinar o seu projeto e ter um abatimento do imposto de renda desse valor, certo? Então, o que eu faço é pegar essa ideia, a ideia que eu estou tendo e tal,
e colocar dentro dos formulários do edital. Fazer a planilha, né, orçamentária, estratégia de ação, justificativa, objetivo do projeto, objetos, objeto do projeto, enfim. Tudo que um projeto formal exige. E aí eu faço isso, costumo fazer, escrever em muitos editais, depois você pega uma manha, sabe? E você vai escrevendo. E já tive a alegria de ser aprovado em vários editais. Né? Às vezes me cansa um pouco escrever edital, porque às vezes o volume é muito grande, mas uma coisa é certa, se eu não escrever não aprova, então eu continuo escrevendo, tá? Então na hora que se der um cansaçozinho assim, não quero mais não, aí você levanta a cabeça e pensa que se você não escrever edital, não aprova. A Arnaldo tá falando aqui, a Arnaldo tá dizendo, muito bom, parabéns. Ah, obrigada, que bom. Eu espero estar ajudando na sua caminhada de produção cultural. E falando um pouco do exemplo de quando eu trabalho com representação de artista, por exemplo, eu represento o Balé Cultural de Pernambuco, eu acho que há uns 10 anos, 9, 10 anos, sei lá, por aí. Tem que fazer essa conta, inclusive. Que é o seguinte, veja que coisa interessante. O Balé Cultural de Pernambuco, que é um balé incrível, que representa Pernambuco no mundo todo, literalmente. Quem dirige o balé é uma amiga queridíssima, Josi Cacheado. Ela é a diretora do balé. E ela é uma artista, assim, como poucos. Ela é incrível. Ela é muito incrível. Ela dança de forma que você não consegue parar de olhar. Sabe quando tem um grupo inteiro dançando? Se ela estiver no grupo, você não consegue parar de olhar para a pessoa, pronto. Ela é dessa pessoa. Ela é uma bailarina incrível. Ela é uma coreógrafa impressionante. Ela faz figurinos como ninguém, cenário como ninguém. Ela tem uma visão completa da arte, assim, impressionante. É incrível. E ela sabe dirigir as pessoas, sabe? Ela sabe dirigir o grupo. Ela sabe fazer com que o grupo se comporte de forma profissional quando ele chega, sabe? Tem um jeito assim, eles chegam todos uniformizados, são sempre pessoas que se comportam muito bem, sabe? Ela sabe fazer essa coisa dar muito certo. Enfim, mas ela não é perfeita, né? Então, quando você passa para a parte burocrática, ela odeia muito, mas ela odeia com todas as forças do coração dela. Ela odeia de forma que ela não consegue fazer. E aí, ela começou a ter muitos problemas nessa gerência burocrática da empresa. E aí eu cheguei para ela e disse, eu posso representar você, posso representar o balé. E são sei lá quantos anos representando o Balé Cultural de Pernambuco. E o que é que eu faço? Ela gerencia toda essa parte artística, toda, né? E na hora que ela fecha uma apresentação, ela diz, Carlinha, fechei uma apresentação em tal lugar, e me passa todos os dados direitinho, né? E a partir daí eu assumo a parte burocrática, a parte de documentos que tem que mandar, de nota fiscal que tem que emitir, certo? E aí, quem recebe o dinheiro por ela sou eu. Olha só, quanta responsabilidade não é? Então, aí eu recebo o dinheiro, a minha empresa recebe o dinheiro e faz os pagamentos que tem que fazer. Transfiro para ela o que tem que transferir, pago os impostos, me pago também. Enfim, faço essa parte dessa representação burocrática e financeira, né? Porque eu que recebo essa grana dela. E aí, uma vez eu cheguei para ela e disse assim, Josi, mulher, tu tem tua empresa, por que tu tá me pagando para isso? Porque ela é muito minha amiga. Tu tem uma empresa, por que tu tá me pagando para isso? Aí foi nesse dia que a minha ficha caiu. Quando ela virou para mim e disse, Carlinha, eu danço e você junta papel. Eu não quero juntar papel. Quem vai juntar papel é você. Rapaz, aí eu parei para pensar, sabe o seguinte? Eu parei para pensar que eu estava ajudando muito ela.
Porque quando ela precisava receber um pagamento, ela não conseguia receber. Porque ela não tinha toda a documentação em dia, porque não estava tudo certinho, porque era difícil de entregar, entendeu? E depois que eu assumi, ela passou a receber rapidamente, fez uma apresentação, entrega a documentação, recebeu, acabou. Então ela disse, olha, em time que está ganhando não se mexe, eu já coloquei os seus custos nos meus custos, então isso é um custo que está passado para o cliente. Fique tranquila com relação a isso e vamos continuar desse jeito, porque funciona super bem. E tem funcionado há muitos anos e eu sou muito feliz fazendo isso, porque não é uma coisa que me custa, sabe? O que eu tenho que deixar pronto para poder representar um artista? Eu tenho que deixar a minha empresa toda regular. O que significa deixar a minha empresa regular? Significa pagar todos os impostos que eu tenho que pagar. E é isso. Né? Para isso eu tenho um contador, né, que não me deixa esquecer, porque eu sou muito ruim nisso. Mas ele me cobra, sabe? Ele me manda mensagem, tu não pagou ainda, né? Hoje vence, tá? É ótimo. Então, e aí a pessoa se arma, se organiza, né, se prepara, e só que eu já faço isso porque eu tenho que deixar minha empresa rodando, porque eu dependo dela para viver, né, minha gente? E aí, quando passa a representar um artista, qual a dificuldade a mais que eu vou ter? O trabalho grosso eu já estou fazendo, porque eu tenho que deixar a minha empresa funcionando. O trabalho grosso já está aí, já tenho, né? Então, se a empresa já está funcionando, já está rodando, já está tudo certinho, quando eu vou representar um artista, o trabalho a mais que eu vou ter é de ter que enviar toda essa documentação quando me for solicitado. Mas essa documentação eu tenho, não é um trabalho para mim. Eu sou organizada e organizei de uma forma que essa documentação está toda no mesmo lugar, mesmo as que vencem, estão todas no mesmo lugar, tudo certinho, atualizado, não dá erro. Então, é isso que eu faço quando eu estou representando um artista, beleza? Tem também os produtores que, como falei, também elaboram projetos para outras pessoas, né? Eu não consigo mais fazer isso porque senão eu não faço os meus, mas tem, e esse é um mercado grande e crescente, tá? Porque tem muitos artistas que têm a ideia na cabeça, mas não conseguem transformar isso num projeto. Então, se você tem esse talento de transformar num projeto, você pode inclusive trabalhar fazendo, elaborando projetos. Tem inclusive gente que faz, né? Tem uma pessoa que eu admiro muito, Elis, ela dá consultoria de como você fazer o seu projeto. É muito legal mesmo. Então, pode ser até um outro formato de trabalho para você. Você prestando consultoria nesse tipo de coisa, você se aprofunda no edital, entende bem direitinho, tira todas as dúvidas e você vai poder fazer projetos para outras pessoas também, certo? Então, aí eu vou falar agora do que você não deve fazer se você quiser viver de produção cultural. Porque tem isso, né? Um golinho na água que eu tô falando pelos cotovelos. Se você quer viver de produção cultural, o que você não pode fazer? Você não pode tratar isso como um hobby. Eu sei que o nosso trabalho, ele é um trabalho que a gente está sempre na festa dos outros, né? A gente está na festa dos outros, a gente está no show dos outros, a gente está sempre vivendo a alegria do outro. E a gente, como produtor cultural, não pode esquecer que a gente está trabalhando, tá? Então, não acha que você vai trabalhar no show de Alceu Valença, você vai chegar uma hora antes do show, você vai vibrar com aquele show, curtir e vai embora quando o show acabar. Não é assim, tá? Você vai ser o primeiro a chegar, né? Então, quando você chegar, não tem nada pronto, você vai ser o primeiro a chegar e você vai ser o último a sair, tá bom? E durante o espetáculo, que se você for um bom produtor, vai estar tudo rodando bonito, você não vai ter o que fazer durante a hora da apresentação, você só vai assistir e bater palma. Você vai assistir e bater palma, mas você não está na festa. Você está com a orelha em pé, prestando atenção em tudo que está acontecendo,
porque se qualquer coisa acontecer de errado, é responsabilidade sua, beleza? Então, o que é um grande erro da produção cultural? É você entrar nessa brincadeira achando que é uma festa. Por exemplo, eu faço muitas turnês, né? Levando grupos, viajando com grupos. E aí a galera faz, pô, que massa, você viaja pra caramba. Eu acho massa, eu viajo pra caramba, mesmo. Eu conheço todas as capitais do país, mentira, porque falta o Acre e o Tocantins, mas isso é uma meta de vida, eu chego lá. Mas eu conheço quase todas as capitais do país. Mas isso também, e assim, sempre viajando a trabalho e tal, levando pessoas. Isso é massa? É massa conhecer. O trabalho é massa? O trabalho é massa, eu adoro fazer. Eu adoro levar as pessoas, fazer o check-in no aeroporto, levar para o hotel, fazer o check-in no hotel, dizer qual hora que tem que se apresentar, levar para o espetáculo, fazer a passagem de som. Eu adoro fazer isso. Eu amo. Muito, muito. Agora, apesar de eu amar, eu não tô... a minha viagem é uma viagem de trabalho e nessa situação de produção cultural, a viagem é um momento que você trabalha quase 24 horas por dia, porque quando você está fazendo o espetáculo, tudo que acontece durante o espetáculo é responsabilidade sua. Quando você está fazendo uma viagem, tudo que acontece durante a viagem é responsabilidade sua, entendeu? Então você tem que deixar tudo bem amarradinho e é possível fazer isso, não é difícil, tá? Isso é só uma questão de organização mesmo. Você tem que deixar tudo bem amarradinho para não dar nada errado. E eu vou dizer para vocês, eu faço viagem a trabalho e eu passeio muito porque eu vim ao mundo a passeio e não tenho obrigação, entendeu? Então eu deixo os horários bem delimitados, bem demarcados para o grupo que eu estou acompanhando e vou passear e vou bater perna. E digo mais, chama as pessoas e o grupo ainda vai comigo bater perna e conhecer os lugares, porque a gente não tem obrigação, a gente quer tomar banho de cachoeira, a gente quer tomar banho de mar, né? Então se a gente vai para Cuiabá, a gente vai para a Chapada dos Guimarães mesmo, porque a gente não tem obrigação, certo? É isso, mas você tem que entender que o seu foco da viagem é o seu trabalho. Então você está em estado de alerta o tempo todo, inclusive na cachoeira, na Chapada do Guimarães, você está em estado de alerta porque se qualquer coisa acontecer, você pega o carro e volta para o hotel e vai resolver o pepino, certo? Se tiver... tem um tempo livre, mas apareceu uma matéria de jornal para fazer. Matéria de jornal, é sua prioridade, entendeu? Nada de passeio, vai miar o passeio, mas é o seu foco, né? O que você tá ali para fazer isso, entendeu? Então, a mesma coisa é nas apresentações. Quando você está na apresentação, você está super envolvido e tal, e muito emocionado. Todo mundo vai estar muito emocionado, todo mundo vai estar muito feliz, o público vai estar feliz, batendo palma, aplaudindo de pé, né? Você também vai estar, mas você está com uma outra ótica, sabe? Você tem outro foco. O público ali, o foco, o objetivo do público é de entretenimento. O seu objetivo é de trabalho, fazer dar certo. E tem uma outra coisa que é muito perigosa, que é assim, vai fazer um show de rua, tal, aí você abre o camarim, tem um monte de cerveja, uísque, né, e coisa e tal. E é o seguinte, companheiro, você está trabalhando. Se você tivesse sentadinho no Banco do Brasil, você não ia estar com a cervejinha na mão. Então, se você está trabalhando, você não bebe aquela hora. Você vai trabalhar. Carlinha, mais uma cervejinha não deixa ninguém bebinho, não. É verdade, não deixa não. Agora, se você está com uma cervejinha na mão, você está passando um recado. Você está passando um recado para as pessoas que estão no seu entorno. E que recado é esse que você está passando? Parou para pensar nisso? O recado pode ser, eu estou trabalhando, mas eu estou tomando minha cervejinha porque eu sou filho de Deus. E aí a pessoa que está te vendo com a cervejinha na mão, não sabe quantas latinhas você tomou de cervejinha. Você sabe que foi uma só, mas a pessoa não sabe. Isso vai te tirando o teu crédito, sabe? Você vai se caindo os pontos no clube de vantagens, entendeu? E aí é o seguinte,
Na produção cultural, não tem muito essa coisa assim de onde eu entrego o meu currículo. Vou preparar um currículo massa e onde é que eu entrego? Vou me contratar aonde? Na produção cultural não tem muito isso. O que funciona mesmo é você fazer uma entrega profissional. O que funciona mesmo é você se comportar como um profissional na hora que você está fazendo a produção cultural. E que hora aí? Que hora é essa que eu estou falando? Do começo ao fim. Da hora que você chega, a hora que você vai embora, você está sendo avaliado. Não se iluda, você está sendo avaliado, certo? Então, é muito importante que você entenda que você tem que ter uma postura profissional da hora que você chega até a hora que vai embora. E isso vai garantir a sua nova apresentação, isso vai garantir o seu novo trabalho. Por quê? Aí eu estou falando pela minha experiência, tá? Pode ser que exista um outro caminho, mas eu não conheço esse outro caminho. Então eu estou falando para vocês de um caminho que eu conheço, tá? Foi assim na minha vida. Todos os trabalhos, 100% dos trabalhos que eu já fiz até hoje, eu fiz porque eu fui chamada para fazer por alguém que viu um trabalho meu. Somente o primeiro, que não foi assim, e foi mais ou menos, viu? Pensando bem, o primeiro foi assim. Eu estava precisando de trabalho e eu soube que abriu uma vaga para atender o telefone do Balé Popular do Recife. Eu fui trabalhar atendendo o telefone do Balé Popular do Recife e o diretor disse que se eu quisesse vender o balé por telefone, eu podia fazer isso. E eu fiz, e eu fui muito proativa nesse sentido. No sentido de pegar os contatos, ligar para as pessoas, e eu vendi algumas apresentações. E um mês depois o produtor do balé pediu para sair. E aí eu assumi como produtora porque o diretor do balé chegou para mim e disse que eu tinha vocação e que ele confiava em me botar naquele cargo e ele ia me ensinar o que eu não soubesse. Então, se eu parar para pensar, o diretor viu o meu trabalho. Porque, olha, eu fui chamada para atender o telefone. Eu não sabia o que eu queria ser da vida. Eu não sabia ainda, não fazia a menor ideia, né? Eu tinha 23 anos. Eu não sabia, não fazia a menor ideia. E aí, só que ele enxergou que, como eu, que estava ali somente para atender o telefone, além de atender o telefone, comecei a vender um monte de apresentação do balé, eu tinha uma proatividade que era importante para a produção cultural. Então, veja, eu usei essa oportunidade para demonstrar a minha proatividade. E eu não fiz isso consciente não, tá, gente? Eu estou aqui analisando 20 anos depois, né? Então, eu fiz isso porque era de mim. Eu fiz. E isso fez com que eu abrisse um universo de trabalho que eu nunca imaginei e que me sustenta há 22 anos, né? Então, você está sempre sendo avaliado, sempre sendo avaliado. Então, entregue tudo de forma profissional. Aí você vai perguntar para mim assim, mas o que é uma entrega profissional? Que danada é isso? Vamos lá. Se você pedir um hambúrguer, você pediu, você fez um pedido, certo? Pediu lá no aplicativo, pá, vai chegar um hambúrguer. Aí lá está dizendo que vai chegar em 1 hora, certo? Se esse hambúrguer chegar em 1 hora, ok. E se esse hambúrguer chegar em meia hora? Já ganhou os pontos aí, não foi? Beleza, lá está dizendo que o hambúrguer, tem a foto do hambúrguer, né? Aí você espera que o hambúrguer seja igual àquele hambúrguer da foto. E se o hambúrguer chegar para você murchinho? Vai ser ruim. E se ele chegar igual ao da foto? Né? E se a embalagem for bonita? E se ele chegar quentinho? Né? Se ele não chegar gelado? Se ele chegar bem quentinho na sua mão? Então, fazer uma entrega profissional é você suprir a expectativa da pessoa que lhe contratou e fazer um pouco mais por ele. Sempre um pouco mais. Eu comprei o hambúrguer, mas ele veio numa embalagem linda. Ele chegou na hora, ele chegou antes da hora. Ele chegou bem quentinho e eu sabia que pedindo um sanduíche por um aplicativo, eu sei que corre o risco de chegar frio. Por quê? Porque a galera tem que entregar um monte e vai entregar o meu a hora que der. Mas não, chegou quentinho, entendeu? Então, fazer uma entrega profissional de um evento cultural, agora falando de produção cultural, o que é fazer uma entrega profissional na produção cultural?
é você entregar o que o seu contratante está esperando e você entregar alguma coisa a mais, sempre um pouco mais. Por exemplo, e são coisas muito simples, tá, gente? Por exemplo, você disse que está no teatro a partir das 7 da manhã, 6h30 você chega lá. Por quê? Porque quando der 5 para as 7, o cara não vai estar nervoso. Porque você chegou às 6h30, velho. Então, ele sabe que você vai chegar lá às 7 horas. Porque você já está lá, entendeu? Então, chega meia hora antes do combinado. Olha só, que maravilha. Isso é um exemplo de uma bobagem, porque isso é uma bobagem, né, gente? Meia hora, pelo amor de Deus. É um exemplo de uma bobagem que você pode fazer e que vai demonstrar o seu profissionalismo. Quer ver outra coisa? É você tratar as pessoas com respeito. Aí você vai virar para mim e você vai dizer assim, mas não é normal não você tratar as pessoas com respeito? Eu também acho, tá? Mas eu já vi em muitos momentos isso não acontecer. Então cuidado aí, tá? Principalmente quando a gente está na produção cultural, tá todo mundo com a adrenalina lá em cima, nervoso, não sei o quê. E aí o que eu já vi muito acontecer é uma pessoa gritando com a outra, assim, sabe? Então, o seu autocontrole vai demonstrar o seu profissionalismo. Na hora que der uma treta grande ali, ih, meu Deus, não era para estar desse jeito, ao invés de você subir nas tamancas e rodar uma baiana, você vai chegar e vai dizer, amigo, vamos rever o que a gente combinou? A gente combinou que você ia fazer tal coisa, assim, assim, assim. Vamos focar nisso, no que a gente combinou que ia ser feito? Você não precisa perder o respeito, sabe? Você não precisa faltar com respeito com ninguém que está trabalhando com você. E olha, minha gente, isso é meio óbvio, mas eu preciso dizer, porque nem sempre acontece. Isso é ser profissional, é você criar um ambiente de montagem, de execução, de tudo, um ambiente profissional. O que você vê num escritório? Você vê a galera gritando com a outra, o barraco comendo? Não. No banco, você vê um barraco comendo? Não. As pessoas que estão trabalhando ali estão concentradas no seu trabalho, fazendo o que tem que fazer, né? Sendo educado com as pessoas que chegam. E é isso. Simples assim. E isso é uma entrega profissional de uma produção cultural. Simples, né, minha gente? Simples. Muito simples. Mas nem sempre é feito, entendeu? Para fazer uma entrega profissional, você vai entregar o que a pessoa lhe contratou para fazer e você vai dar sempre algo mais, um bônus. E aí eu não estou falando de presente, não. Eu estou falando de comportamento, principalmente, entendeu? Que vai te elevar a um outro patamar, te levar para um outro lugar, certo? Então, o jeitinho bem certinho de viver de produção cultural é você primeiro entender que isso é uma profissão, tá? Entenda, isso é uma profissão, não é seu hobby, não é sua brincadeira. Segundo, é você entender como funcionam as várias áreas da produção para você diversificar o seu trabalho, né? Você vai trabalhar com montagem de eventos, você vai trabalhar com elaboração de projetos, com representação de artistas, enfim, você vai trabalhar com as coisas que você acha mais legais, né? Com o que você se identifica mais. Mas você entender que para você vencer a sazonalidade da nossa profissão, você precisa fechar um pouco o foco nessa história, assim, ter várias fontes de renda, digamos assim. Né? Quando você tem uma só, fica uma coisa mais tensa, entendeu? Mas é possível sim você inventar, encontrar novos caminhos, como foi o meu caso. Eu hoje elaboro projetos culturais, coloco os meus projetos culturais em editais, eu represento artistas, eu sou produtora dos meus próprios projetos, né? Executo os meus próprios projetos e também sou produtora de projetos de outras pessoas, tá? Então, é legal você diversificar isso para você garantir ter sempre uma grana entrando na sua conta porque você quer viver de produção cultural e isso é possível porque eu vivo há 22 anos de produção cultural. Beleza? É isso.
A minha dica prática de hoje, sempre eu deixo, minha gente, sempre deixo uma dica prática no final. A minha dica prática de hoje é bom você estudar para ser produtor cultural. É bom você se preparar para ser produtor cultural. Então, vai no link que está na bio. Se inscreve na jornada de montagem de eventos culturais, porque os 3 episódios da jornada já estão no ar. E lá eu falo de uma forma mais estruturada como é que a pessoa vive de produção cultural, tá? Como é que você faz uma entrega de um evento cultural profissional. Se inscreve lá no link que está na bio, que você já recebe os 3 episódios. E na segunda-feira vai ter um episódio especialíssimo, onde você vai ter a luz para o seu caminho de produtor cultural. Beleza? Muito obrigada pela participação aqui. Lembrando que agora eu estou excepcionalmente na hora da fome, mas normalmente eu venho na hora do sono. Então, todos os dias às 8 da manhã, eu tenho o projeto Produção Profissa. Eu entro aqui para conversar com vocês sobre produção cultural e para conversar com a minha audiência. Se você quiser participar, quando você entrar, você avisa, quero conversar com você. Ou quero te fazer uma pergunta, quero conversar com você. Que aí eu te chamo e a gente conversa ao vivo e eu faço uma consultoria, vejo aí que rumo você está tomando na sua produção cultural. Porque, gente, é o seguinte, estrada eu tenho, viu? Então eu já vi muita coisa dar certo, já vi muita coisa dar errado. E tenho realmente uma visão bem ampla do mercado de trabalho da cultura, beleza? Muito obrigada pela companhia. Amanhã às 8 a gente se encontra aqui, beleza? Beijinho, fui!